Porque você não tem o que sonhar, eu vou lhe dar uma pobre canção pra ver se você poderá então fazer viver seu coração. Porque... E atenção, informa o repórter Esso, testemunha ocular da história em audição extraordinária. Morre no Recife aos 31 anos o poeta Carlos Pena Filho. Ele estava internado no pronto-socorro da cidade desde a última segunda-feira, após sofrer um grave acidente automobilístico. Seriamente ferido, Pena faleceu a 1h10 desta madrugada, depois de lutar contra a morte por 3 dias. Informou em audição extraordinária o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Ele acordou como sempre, não é? A gente estava na casa de papai. Ele acordou mais tarde, porque sempre dormia muito tarde, almoçou e saiu. Ia para o jornal, normalmente ia para o jornal. Pena foi vítima de uma conjunção de coisas que só o destino explica. Depois que ele dava uma passada na Assembleia, que ele chegava 4 horas e tal. Nesse dia ele estava aqui às 2 da tarde. Ia saindo, provavelmente, para ir para a Assembleia. E o carro de Moura Cavalcante ia passando aqui na Rua do Imperador. E Moura queria falar com ele, viu? Aí parou o carro, chamou. Seu Antônio, entra aqui. Zé Cavalcante estava com Carlos, indo resolver problemas da campanha de Jânio Quadros. O ônibus bateu no carro de Moura Cavalcante. Bem, eu estava num ônibus acompanhado de um grupo de amigos, uns 4 ou 5. Num determinado momento, o ônibus parou numa parada de ônibus que tem exatamente em frente à entrada principal do Forte das 5 Pontas. Nós vimos que da esquerda vinha o automóvel, um carro grande, um Buick grande e tal, e ele pretendia ir no sentido contrário do ônibus. Com os passageiros desceram, ele fechou a porta e deu saída no ônibus. E atingiu o automóvel por trás. Então, eu me lembro perfeitamente que o motorista do automóvel desceu, e ele desceu com a mão na testa e sangrava. No banco de trás desceu um cidadão corpulento com uma roupa, salvo engano, uma roupa branca, que depois eu vi saber pelo jornal que era o ex-governador Moura Cavalcante, que na época não era governador. Tinha um outro cidadão, assim elegante, e estava com um blazer azul, que pareceu, para mim pelo menos, parecia que era o que estava mais inteiro na história, e era o poeta Carlos Pena Filho. Eu estava na frente do diário, né? Eu já ia sair, era 6 horas. Eu ia saindo quando trouxeram a notícia de que ele tinha sofrido um grave acidente que possivelmente não escaparia. Eu ainda fui ao pronto-socorro, ele estava vivo ainda, né? Mas ele estava inconsciente, mas estava vivo. Ele chegou lúcido ainda no hospital, mas ele entrou em coma logo depois, mas em coma profundo, não tinha jeito de chegar a operar também. Os médicos abriram a cabeça para ver o que é que poderiam fazer. Mas aí não tinha jeito. Carlos passou 3 dias assim, entre a vida e a morte, terminou falecendo. A causa da morte é uma secção da medula na altura do pescoço. O enterro dele foi uma coisa, assim, que mexeu com a cidade. Eu apenas posso dizer, e achei que devia citar, esse último encontro que tive com ele, 48 horas do desastre que o levou daqui. Eu estava no hall do teatro, pequeno teatro que tinha na rua Conde da Boa Vista, e encontrei com ele lá de noite. Estava Dom Ribeiro Coutinho e outras pessoas. Era proibido, vedado pela Constituição, colocar na praça pública busto de pessoas vivas. E Odilon
insistia comigo, que era prefeito nessa época, insistia comigo para que eu botasse de qualquer maneira o busto de Manuel Bandeira. Então eu disse, pois se fosse um poeta como Carlos Pena, até que eu me balançaria a ferir a Constituição. E com a morte dele, mandei botar o busto de Carlos Pena na praça pública. Eu conheci Carlos Pena quando eu realizei a minha primeira exposição em 1948. E muitas vezes saíamos para encontros de tertúlias literárias e artísticas, aqui no 13 de Maio, ali no Savoy, muito tempo no Savoy. Eu conheci Carlos Pena aqui, na redação do Jornal do Comércio. Eu estava começando, fazia polícia, e ele já fazia crônica política. Depois, durante um longo tempo, nós desenvolvemos essa amizade num famoso bar. Era o Cabana, no 13 de Maio. Era o bar de um estudante de engenharia, né? A licença era para a casa do estudante, a renda. E havia uma mesa onde Carlos sempre estava, que tinha um jogo de palavras. Aquela história de você botar vários itens, sortear uma letra e você, naquela letra, preencher aquilo tudo. Ele era um aficionado desse jogo. O Cabana não ficou famoso como Savoy porque o Cabana não está em nenhum dos poemas dele. E um dos poemas importantes de Pena, ele se refere ao Bar Savoy. Mas ele frequentou muito mais o Cabana, com certeza. E eram noitadas interessantes, porque tinha esse jogo, não é? Tinha as conversas políticas dos bastidores e tal. Eu conheci Carlos Pena numa roda de boemia, que a gente vivia muita boemia. Carlos Pena era uma figura engraçada, porque ele vivia muito com a turma de esquerda, eu, Antônio Guilherme, o pessoal de esquerda, mas não era nada de esquerda, né? Mantinha essa amizade, mas ele não tinha nada de esquerda. Para citar uma campanha que ele tenha feito, foi até uma campanha contra o Partido Comunista, por exemplo. Não foi contra o Partido Comunista, mas o candidato do Partido Comunista era Lott, o general Lott. E Jânio Quadros era exatamente do outro lado. Carlos Pena apoiando Jânio Quadros denotava, da parte dele politicamente, não estar, como a maior parte dos intelectuais eram na época, do lado da esquerda. Se ele apoiava Jânio, isso era um verdadeiro suicídio para as esquerdas da época, não é? Eu me lembro perfeitamente do dia em que ele foi com 2 sonetos. Ele disse, olha, desses 2 sonetos, eu vou dedicar um a você e o outro a Francisco Brenan. Então eu vim aqui para você escolher o seu. Eu digo, já está escolhido, não precisava nem você perguntar, é o de Dom Sebastião. Então o soneto diz assim, olhai, Senhor, para estas naus e vede a quanto obrigam reino e cristandade. Atrás de nós já se ergue esta parede de tempo, vento e mar e solidade. O soneto que ele dedicou a Francisco Brenan, o outro soneto, literariamente talvez fosse até mais bonito. A solidão em sua porta, né? Que diz assim, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída. Entrar no acaso e amar o transitório. Ele me dedicou aquilo que seria depois apontado como o seu mais belo soneto. Eu nem acredito que ele tivesse consciência que estava me dedicando o mais belo soneto. Me chamou a atenção, desde a primeira leitura, que havia uma ênfase em torno da solidão. E talvez até um castigo de quem ousasse viver em solidão. E esse poema, através da minha vida, tem sido assim uma espécie de perseguição. Toda vez que eu leio, e às vezes em que eu me sinto só e ansioso, eu volto a lê-lo de propósito, para saber se há uma saída. Mas o final do poema me constrange, porque não era a saída ideal para quem já estava perdido, inclusive abandonado por Deus. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos.
Carlos era mais ou menos quase que como se fosse solteiro, porque ficava no jornal até muito tarde, muito solicitado, solicitadíssimo por amigos e tudo. Era boêmio muito boêmio mesmo. De ir para o Bassavoy e ficar a noite inteira no Bassavoy. Quando ele achava que estava um absurdo a hora, ele mandava me buscar. Carlos tinha o desplante de me acordar de madrugada para me levar para um bar. Naquela época, muitas vezes, quando era 1h da madrugada, começava uma cantoria aqui na minha porta. A Luiz Magalhães com o violão, tocando Na minha vida cruel e avara, és irrequieta chama clara, iluminando a solidão. Aí eu já pulava da cama, me aprontava e saía para a gente, entendeu? Beber e cá e conversar e cantar e fazer serenata. E Carlos Pena vinha nesse meio. Eu me lembro que uma vez nós estávamos jogando lá para de manhã, quase de madrugada. Ele aí se levantou para se espreguiçar. Era muito magro, né? Aí as calças caíram. A gente chamava ele berro d'água, né? Porque ele bebia muito. Todas as evidências são de que o personagem Quincas Berro d'Água, um dos mais típicos e mais bem construídos da literatura de Jorge Amado, nasceu no Recife. Nos anos 50, Jorge Amado e Zélia Gattai vinham muito ao Recife. Eles eram muito amigos de dois casais recifenses, que era o jurista Rui e Laís Antunes e o químico Paulo e Doris Loureiro. Numa dessas vezes, estavam numa mesa de pôquer Jorge Amado, Paulo Loureiro, Rui Antunes e Carlos Pena Filho. E aí Carlos foi contar numa mesa de pôquer, porque jogavam pôquer também, né? Foi contar uma história que tinha ouvido de um cara que Carlos disse que se chamava Berro d'Água, né? Pediu uma cachaça e serviram água. Quando ele botou a água na boca, deu um grito assim, parecia que ia morrer, né? Se água! Aí botaram o apelido desse homem Berro d'Água, disseram que era Carlos Berro d'Água, né? E começou, pronto, aí daí começou e botaram o apelido de Carlos de Berro d'Água. E Jorge Amado ofereceu para Carlos, que é uma novela, Quincas Berro d'Água, né? E Jorge chamava Carlos de Berrito, quer dizer, de Berro d'Água já passou para Berrito, entendeu? E chamava Clarinha de Berrita e ficou a família toda de Berro d'Água. Era muito engraçado. Há duas coisas curiosas a respeito de Carlos Pena. A primeira delas é, se você examina os primeiros textos dele, os primeiríssimos, você vai encontrar um nível muito baixo de poética, um domínio da técnica muito deficiente. E vai perceber que ele consegue evoluir muito rapidamente e construir uma poesia com valores formais muito marcados. A outra coisa é que você conseguiria perfeitamente imaginar que ele avançaria como autor. Ele ainda teria muito o que dizer se tivesse vivido mais. O primeiro livro de Carlos publicado foi O Tempo da Busca. Em seguida, tem um poema que é Memórias do Boi Serapião. E o terceiro livro é A Vertigem Lúcida. Esses livros estão todos reunidos dentro do livro geral. Não é uma coisa fora do comum essa obra de Carlos, porque os sonetos que Carlos fez com 18 anos têm a mesma qualidade dos que ele fez com 31. Quando ele publicou O Tempo da Busca, ele trazia uma série de sonetos altamente inovadores do ponto de vista da expressão. Depois que ele publica O Boi Serapião, ele sai do soneto, mas as formas que ele utiliza já são umas formas mais influenciadas por alguém da geração de 45, que é o caso de João Cabral de Melo Neto. Eu acho que é Carlos Pena mesmo naqueles poemas de Virgulino, que são os poemas mais centrados em coisas mais objetivas e tal, imagens mais concretas e tal, mas eu acho que ele está muito distante de João Cabral. Eu não diria que ali há uma influência.
Agora, Carlos Pena Filho não é um poeta de grande complexidade. É claro que ele podia tornar mais complexa a poesia dele, mas ela não é. Ela é uma poesia de fácil leitura, não é uma poesia difícil. Fácil no sentido da construção da poesia, não. É uma poesia bem elaborada, é uma poesia que tem imagens densas, é uma poesia que eu acho que está longe de ser o que se chamaria uma poesia fácil, com soluções fáceis, não é? É uma poesia com bem densidade. A obsessão pela palavra dele é muito grande em Carlos Pena. E então é bonito quando ele, no poema A Palavra, ele diz assim: navegador de bruma e de incerteza, humilde me convoco e visto audácia, e te procuro em mares de silêncio, onde serena e límpida resides. Quer dizer que a palavra ele procura em mares de silêncio, onde serena e lúcida resides. Isso é alta poesia. É muito boa poesia. Então pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas em... Esse poeta que é tanto associado ao azul, por causa de um soneto, é lido por outro poeta, como João Cabral de Melo Neto, como poeta do verde. Não é? Então, é um poeta que tem como característica essa plasticidade ou esse colorido, mas ao mesmo tempo é um poeta muito sonoro, na medida em que é uma poesia com uma inegável musicalidade, né? com a inegável força expressiva. Ele recorre com frequência à métrica, ao ritmo, à musicalidade, para hipnotizar, de certa forma, a consciência do leitor e colocá-la num estado hipnótico, para receber aquilo que ele quer. Essa questão da musicalidade, por exemplo, eu acho que fica bem clara quando a gente sabe que alguns poemas foram musicados por Capiba, não é? Ou feitos como música. Carlos achava Capiba genial e realmente é uma coisa maravilhosa a música de Capiba. E pronto, resolveram fazer música juntos. Capiba achava lindos os poemas de Carlos, né? Então, resolveu musicar alguns. Talvez a maioria são poemas que Capiba botou na música, mas tem outros que a letra foi feita para música, como a Rosa Amarela. Não? Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma rosa amarela, só não tenho meu amor. No carnaval de 59, passamos o carnaval juntos. Na oportunidade, ele me deu um poema, a mesma rosa amarela, para fazer uma música de carnaval, uma marcha de carnaval. Mas eu achei que o poema era muito bonito e não fiz a música para o carnaval de 60. Eu queria fazer uma coisa e ficasse. A mesma rosa amarela, a mesma rosa amarela. Eu me recordo que ele era frágil, ele era magro, ele era pequeno, ele era pálido, ele usava o cabelo muito penteado para trás, como era moda na época. Talvez umas pequenas costeletas. E era engraçado, não era uma figura engraçada. Fininho era uma folha de papel, né? Era magrinho e tal. Era meio terrível. Ele, quando tinha raiva de uma pessoa, sai de baixo, porque ele não respeitava, não. Mas não respeitava mesmo. De repente, numa conversa, ele saiu em ironia, sabe, para valer. Ele era uma pessoa extraordinária, dotada de um senso de humor enorme, muito agudo,
muito satírico em certos momentos. Mas ele era uma pessoa muito agradável, muito boa praça. Ele era realmente uma pessoa maravilhosa, amigável, entendeu? Sempre deu conosco, deu comungando conosco do mesmo elan, entendeu? Era uma figura espetacular. Ele era um gênio, mas era realmente um gênio. Tudo que Carlos fazia era genial. Da obra até a vida, tudo. A solidão e sua porta. Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando, pelo desuso da navalha, a barba livremente caminhar, e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha a arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que, afinal, te resta a vida com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Na cidade que amanhece, vai a humilde tecelã para a fábrica onde tece o azul desta manhã. Eu bem sei que a vida é vã, mas a tecelã merece a atenção de quem tece. O dia de amanhã, se existe alguém que reconhece que a tecelã merece a sua atenção, humildemente agradece o tecelão que tece esta simples canção.